Olá, estamos de volta à aula de número 2. Hoje vou continuar com vocês os temas elementares da prova de raciocínio lógico. Tinha parado na aula passada num assunto chamado de mínimo múltiplo comum, que é importantíssimo para provas de concurso público que tenham um edital igual ao edital de vocês. Vou começar com o seguinte. Vamos supor que eu peça para vocês me ajudarem a calcular um MMC aqui. MMC entre 24 e 40. Eu quero encontrar quem é o mínimo múltiplo comum entre 24 e 40. Agora, peraí. Se eu pedisse para você escrever uma listagem dos múltiplos de 24, qual seria a listagem dos múltiplos de 24? 24, 48, 72, 96, 120, 144 e por aí vai. Se eu pedisse para você escrever uma listagem dos múltiplos de 40, quem que viria nos múltiplos de 40? 40, 80, 120, 160, 200 e por aí. Agora perceba que eu quero encontrar um múltiplo comum. Eu quero encontrar um cara que seja múltiplo do 24 e também seja múltiplo do 40. E gostaria que esse cara fosse o menor possível. Existe algum cara que aparece nas duas listas? Existe, o 120. Então, o mínimo múltiplo comum entre 24 e 40 é 120. É claro que existiriam outros múltiplos comuns, outros caras que são múltiplos de ambos. Se eu continuasse a lista de múltiplos, teriam outros momentos onde eles coincidiriam. No 240, no 360 e por aí vai. Mas eu não quero outros momentos. Eu quero o menor momento possível. Por isso que esse cara é chamado de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 24 e 40, 120. Ok? É claro que não é assim que você faz. Se toda a prova de concurso você for fazer e precisar fazer o MMC, você tiver que passar por essa loucura aqui, vai dar muito trabalho. Existe um algoritmo que faz isso pra gente. Coloca 24, 40, dá por quanto, e eu faço como se fosse uma fatoração dupla. Enquanto existir alguém que divide o 24 ou o 40, eu continuo dividindo. Dá por quanto? Dá por 2. 24 por 2, 12. 40 por 2, 20. Dá por quanto? Dá por 2. 12 por 2, 6. 20 por 2, 10. Dá por quanto? Dá por 2. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. Dá por quanto? Dá por 3. Mas o 5 não dá por 3, não tem problema. Enquanto tiver alguém que dê por 3, eu vou dividindo. 3 por 3, 1. 5 por 3 não dá, só repito. Agora dá por 5. 5 por 5, 1. Se eu multiplicar esses caras, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120. Então é esse o procedimento que eu utilizo para encontrar mínimo múltiplo comum. Agora, o que mais pode aparecer na minha prova? Pode aparecer um assunto chamado de máximo divisor comum. É a mesma coisa? Não. Agora estamos falando de um assunto chamado de máximo divisor comum. Imagina que eu quero o máximo divisor comum entre os mesmos, 24 e 40. Quem que é o máximo divisor comum entre 24 e 40? Fazer uma lista aqui. Lista dos divisores de 24. Já fiz essa lista na aula passada. Fazer uma lista agora dos divisores do 40. Divide por 1, por 2, por 4, por 5, por 8, por 10... Não divide por ninguém, depois o 20, depois o próprio 40. Beleza isso? Tranquilo? Coincidentemente, ambos têm 8 divisores. Tudo bem. Agora eu quero achar um divisor comum. Professor, tem vários caras que aparecem em ambas as listas. O 1, o 2, o 4, o 8, por aí vai. Tá, mas eu quero o maior deles. Quem é o maior cara que aparece nas duas listas? O maior cara, 8. Então, o máximo divisor comum entre 24 e 40 é 8. É claro que não faria sentido ser um mínimo divisor comum. Se fosse um mínimo divisor comum, ia dar sempre 1, porque 1 é divisor de todo mundo. Então, máximo divisor comum é o maior cara que dividimos. Tá, mas se eu fosse fazer a conta sem fazer a tabelinha de todos os divisores, como é que seria? 24, 40, dá por quanto? Ué, professor, você está confundindo, isso daí é MMC. O começo do procedimento é igual. Só que no máximo divisor comum, estou falando de um divisor comum.
eu só posso colocar o cara lá do lado direito para dividir se ele for capaz de dividir ambos. Existe algum número que é capaz de dividir o 24 e o 40? Algum número primo? Existe, o 2. Então, 12 e 20. Existe algum número que é capaz de dividir ambos? Existe, o 2 de novo, 6 e 10. Existe algum número capaz de dividir ambos? Existe, o 2 de novo, 3 e 5. Existe algum número primo capaz de dividir ambos? Não, então acabou. Ah, no MMC, enquanto está dando para dividir algum deles, eu vou dividindo. No MDC eu só posso dividir se o cara for capaz de dividir todos eles. Como a partir desse momento não existe ninguém que é capaz de dividir todos eles, eu encerro. Multiplica 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Por isso que o meu MDC deu 8. Bom, agora que você já sabe o que é e como calcula MMC e MDC, vamos fazer testes de concursos passados que falam desse assunto. Porque você não espera que você vai chegar na prova do concurso da Prefeitura de BH, vai estar lá, exercício 1. Calcular o MMC entre 12 e 30. Não, bicho. Ele vai tentar usar esse conceito matemático aplicado a um problema do seu cotidiano. Quer um exemplo de um problema do seu cotidiano? Está aí essa questão de número 2 da banca examinadora Fundação Carlos Chagas FCC. Os soldados de um batalhão são reunidos a cada 10 dias para tratar de assuntos específicos de segurança e a cada 12 dias para tratar de assuntos gerais da comunidade. Se as duas reuniões coincidiram no dia 1º de agosto, quando elas voltarão a coincidir? Peraí. As reuniões que vão falar sobre segurança, elas acontecem de 10 em 10 dias, intervalos cíclicos de 10 em 10 dias. As reuniões que falam de assuntos gerais da comunidade acontecem de 12 em 12 dias. Se essas reuniões coincidiram no dia 1º de agosto, quando que elas vão voltar a coincidir? O que eu quero que vocês pensem aqui é o seguinte. Se as reuniões que falam de assuntos de segurança acontecem de 10 em 10 dias, quer dizer que se aconteceu uma hoje, vai acontecer uma daqui 10 dias, uma daqui 20, uma daqui 30, uma daqui 40 e por aí vai. Se as reuniões de assuntos gerais acontecem de 12 em 12 dias, quer dizer que se aconteceu uma hoje, vai acontecer uma daqui 12, uma daqui 24, uma daqui 36, uma daqui 48 e por aí vai. Eu quero descobrir quando que essas reuniões vão coincidir. Peraí, aquela lista ali, 10, 20, 30, 40, são múltiplos de 10. A lista de baixo, 12, 24, 36, 48, são múltiplos de 12. Se eu quero encontrar onde essas listas coincidem, eu quero encontrar um múltiplo comum entre 10 e 12. E eu quero encontrar o próximo momento, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 12. Quem que é o MMC entre 10 e 12? Vamos tirar o MMC entre 10 e 12. Dá por 2, dá 5. 12 por 2 dá 6. Dá por 2, 5 não dá. 6 por 2 dá 3. Dá por 3, 5 não dá, que dá 1. Dá por 5. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Quer dizer, daqui 60 dias as reuniões vão voltar a coincidir. Agora, se ele disse no enunciado que as reuniões foram realizadas juntas no dia 1º de agosto, quando que elas vão ser realizadas juntas novamente? Ué, professor, daqui 60 dias. 60 dias são 2 meses. 1º de agosto, 1º de setembro, no dia 1º de outubro, elas vão ser realizadas juntas. Vou lá feliz da vida e marco letra B. Quando vou olhar no gabarito, descubro que está errado. A resposta não é letra. Como não, professor? 60 dias, 2 meses. 30, 30. 1º de agosto, setembro, outubro. Não. Pode pagar. Pode pagar. Quem foi que te disse que 60 dias são 2 meses? Ué, professor, eu sei, 30 dias cada mês. Não. Não tem mês que tem 31 dias? Ah, mas vai dizer que eles vão cobrar isso na minha prova. Vão. As bancas examinadoras adoram essa parafernália do concursando saber na prova de raciocínio lógico quantos dias tem cada mês. Saber os meses que tem 31 e os meses que não tem. Você pode decorar. Ou você pode fazer que nem tua avó ensinou lá quando você era criança, nos ossos do dedo. Aprendi com a minha avó. Ó, janeiro tem 31, porque tá no osso.
Fevereiro não tem, porque está no buraco. Março tem, porque está no osso. Abril não tem, porque está no buraco. Maio tem, porque está no osso. Junho não tem, porque está no buraco. Julho tem, porque está no osso. Volta. Agosto tem. Setembro não. Peraí. Agosto tem 31 dias. Ou seja, para dar 2 meses, teria que ser 31 dias de agosto e 30 dias de setembro. 61. Se fosse 61 dias, teria dado 2 meses. Mas não é 61 dias, são 60 dias. Então é um dia a menos que 2 meses. Se 2 meses daria 1º de outubro, um dia a menos, 30 de setembro. 30 de setembro, agora sim eu vou lá e marco letra A. Ou seja, era um exercício de MMC, só que tinha uma pegadinha no final, para você ficar esperto nesse papo aí, ó. Ficar esperto nesse papo. Tem 31? Não tem 31? Então as bancas gostam muito disso. Para finalizar, esse exercício eu não tenho dúvidas. Ele é o exercício mais importante da aula de hoje. Por quê? Não porque é o mais fácil ou porque é o mais difícil, mas porque é o tipo de exercício que as bancas mais gostam dessa aula. Exercícios que falam de coincidência de intervalos de tempo são exercícios de MMC. Por exemplo, num país as eleições para prefeito são de 3 em 3 anos, para governador de 4 em 4 anos e para presidente de 6 em 6 anos. Se as eleições aconteceram juntas em 2015, quando que elas vão acontecer juntas novamente? É um exercício de MMC. Na rodoviária de Belo Horizonte sai um ônibus para Curitiba de 3 em 3 horas, um ônibus para São Paulo de 5 em 5 horas e um ônibus para o Rio de Janeiro de 6 em 6 horas. Se os ônibus saíram juntos às 10 da manhã de domingo, quando que eles saem juntos de novo? É um exercício de MMC. João toma um remédio para dor de cabeça de 2 em 2 horas, um remédio para dor de cotovelo de 3 em 3 horas, um remédio para AIDS de 5 em 5 horas. Se ele tomou os remédios juntos às 11 da noite de domingo, quando que ele toma os remédios juntos de novo? É um exercício de MMC. As bancas adoram esse negócio de coincidência de intervalos de tempo. E isso é resolvido por MMC. Ok? Agora, vou fazer mais um exercício. Vou fazer mais um exercício. Está na tela. 3 peças de tecidos que medem 24, 30 e 48 metros devem ser cortadas em pedaços, todos do mesmo tamanho e do maior tamanho possível, sem que haja sobras de tecido. Nessas condições, os pedaços iguais medem. Olha aqui, galera. Tem um pedaço de 24 metros. Tem um pedaço de 30 metros. Tem um pedaço de 48 metros. E você vai cortar isso daí em pedaços. Por exemplo, eu posso ter uma ideia. Professor, olhando aí no olhômetro, estou com vontade de cortar de 5 em 5 metros. Por exemplo, se eu cortar o tecido de 30 metros de 5 em 5, vai ficar tudo lindo na minha vida. Vai ficar 5, 10, 15, 20, 20... Espera aí que eu não fiz o espaço. Ai, meu Jesus. Espera aí. Ó, de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dá certinho. Se eu cortar de 5 em 5, tá perfeito no tecido do meio. Então 5 é o meu número. Só que a hora que você vai no tecido de cima, dá cagada. Olha lá. 5, 10, 15, 20, sobra uma rebarba de 4. Ele diz que não pode sobrar rebarba. Eu tenho que escolher um número que funcione em todos. O 5 funciona no tecido do meio, funciona no tecido de 30, mas não funciona no tecido de 24. Agora, por que o 5 funciona no tecido de 30 e não funciona no tecido de 24? Porque o 5 é divisor do 30 e não é divisor do 24. Ah, então eu tenho que achar um cara que seja divisor de todo mundo. Eu tenho que achar um divisor comum entre 24, 30 e 48. É claro que eu poderia cortar de 1 em 1. Eu poderia cortar de 1 em 1, porque 1 divide todo mundo. Mas eu quero cortar do maior tamanho possível. Por isso que é o MDC, o máximo divisor comum. 24, 30 e 48. Dá por quanto? Agora é máximo divisor comum, hein? Só posso dividir se o cara for capaz de dividir todo mundo. Dá por 2. 24 por 2, 12. 30 por 2, 15. 48 por 2, 24.
Não dá mais por 2, porque o 15 não divide por 2 e agora é MDC. Só pode dividir se o cara for capaz de dividir todo mundo. Existe algum cara capaz de dividir todo mundo? Sim, o 3. 12 por 3, 4. 15 por 3, 5. 24 por 3, 8. Existe algum cara no mundo capaz de dividir todo mundo? Não. Então acabou. 2 vezes 3, 6. Quer dizer que se eu cortar de 6 em 6 metros, letra B, vai ficar bonitinho. Já acabou o exercício. Já marquei letra B. Só que só para constar, corta de 6 em 6. O primeiro vai ficar 6, 12, 18, 24. Vai ficar bonitinho. O segundo vai ficar 6, 12, 18, 24, 30. Vai ficar bonitinho. O último vai ficar 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Perceba como ficou perfeita a divisão. E eu já acabei o exercício, mas eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte. Ó. Já acabou o exercício, mas olha aqueles números que sobraram no final. Esse 4 significa que o primeiro tecido ficou com 4 pedacinhos. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Esse 5 que aparece aqui embaixo, que eu acabei de pintar em amarelo, significa que o segundo tecido fica com 5 pedacinhos. 3, 4, 5. Esse 8 significa que o último tecido fica com 8 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então tá aqui um exemplo de onde aplicar o conceito de máximo divisor comum num exercício de concurso. E voltando para a teoria, temos que falar sobre um assunto importantérrimo para qualquer prova de concurso, que é o assunto chamado de frações. E quando eu falo a respeito de frações, eu preciso que os meus alunos saibam a parte operacional de frações. Saibam operar com frações. Então eu vou começar com adição e subtração, que são as duas operações mais elementares. A boa notícia é que, quando as frações tiverem mesmo denominador, tipo 1/3 mais 5/3 menos 7/3. Se elas têm o mesmo denominador, eu não tenho com o que me preocupar. Eu repito o denominador e faço a conta com os caras lá de cima. 1 mais 5, 6, menos 7, menos 1. Menos 1/3. Então, quando eles tiverem mesmo denominador, eu não tenho com o que me preocupar. É tudo lindo, tudo tranquilo. Agora, quando forem denominadores diferentes, tipo 1/6 mais 3/4 menos 5/2 mais 1/5. Quanto que daria essa conta com fração? Perceba que os meus denominadores são diferentes. Se os meus denominadores são diferentes, eu tenho que tirar o MMC entre todos os denominadores. 6, 4, 2 e 5. E se eu tirar o MMC entre todos esses caras, eu vou descobrir que o MMC é 30, ok? Ó, dá por 2, dá 3, 2, 1 e 5. Dá por 2, 1, 1 e 5. Dá por 3, 1, 1, 1 e 5. Dá por 5, 1, 1, 1, 1. 5. É 30 não, é 60, né? Fui fazer de cabeça, ó, 60. Porque o 30 não divide por 4. E aí eu vou tirar o MMC. O MMC vai ser 60. O que eu faço? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vou fazer um negócio. Em vez de fazer um tração e colocar o 60 embaixo, eu vou fazer separadinho, só para ficar bonitinho. Não faz diferença, tá? Olha lá. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 60 dividido por 6 dá 10, vezes 1 dá 10. 60 por 4 dá 15, vezes 3 dá 45. 60 por 2 dá 30, vezes 5, 150. 60 por 5 dá 12, vezes 1 dá 12. Eu quis fazer separado para vocês conseguirem visualizar o negócio. Essa fração que eu vou circular em vermelho, 1/6, é a mesma coisa que essa fração, 10/60. Comer 1/6 de um bolo e comer 10/60 é a mesma coisa. Essa fração 3/4 é a mesma coisa que essa fração 45/60. As duas são frações equivalentes, elas significam a mesma coisa. Só que elas estão escritas de maneiras diferentes. Por quê? Porque na linha de baixo está todo mundo com o denominador 60.
E aí eu posso repetir o denominador e fazer conta com os caras de cima. 10 mais 45, 55. 10 mais 45, 55. Com 12, 67. Menos 150, 67 menos 150 vai dar menos 83. Isso daqui vai dar menos 83/60. Não dá para simplificar, não tem ninguém que divida em cima e embaixo. Então eu vou engolir mesmo, goela abaixo, esse menos 83/60, sem dor de cabeça. Agora que falamos de adição e subtração, denominadores iguais, denominadores diferentes, vou falar de multiplicação e em seguida vou falar de divisão. Multiplicação e divisão. Bom, um 4/7 vezes um 21/6. Bom, quando eu falo de multiplicação, eu posso fazer exatamente o que eu desejo fazer. O que eu desejo? Eu posso multiplicar em cima e posso multiplicar embaixo. Multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Se eu multiplicar em cima, 4 vezes 21 vai dar 84. 7 vezes 6 vai dar 42. 84 por 42 vai dar quanto? 84 dividido por 42 dá para simplificar ou dá para dividir 84 por 42 exatamente 2. Agora, existe um outro jeito de fazer. Eu poderia pegar a mesma multiplicação de frações e ao invés de deixar para simplificar no final, simplificar logo no começo. Eu prefiro esse método, porque fica mais rápido. 21 dividido por 7, coloque direto 3. Agora, com a caneta azul, o 4 e o 6 divide por 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Como é que fica? Em cima fica 2 vezes 3, 6. Embaixo sobrou um 3 solitário. Então, eu acho que é sempre vantagem vocês simplificarem no começo. Isso faz com que as contas fiquem menores. Mas tanto faz se você escolher um caminho ou outro. E por último, divisão de frações. Divisão de frações. E o que é que eu vou fazer num exercício que envolva divisão de frações? Bom, vamos lá. Divisão de frações, vamos supor que eu tenha... dividido por 3/8 dividido por 22 números. Quando eu tenho uma divisão de fração, eu faço o seguinte. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Em vez de 22 sobre 9, 9 sobre 22. Beleza? Eu queria fazer um negócio que desse simplificação e aqui não deu. Vamos colocar aqui assim, desculpe. 3/8 dividido por 9, 22 avos. Por quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Assim vai ficar mais legal que a gente vai conseguir simplificar os caras. Antes de multiplicar, eu vou simplificar. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Existe outra simplificação? Existe. 22 por 2 dá 11. 8 por 2 dá 4. 1 vezes 11 em cima dá 11. 3 vezes 4 embaixo dá 12. Então eu vou ficar com 11 dozeavos. Quando eu falo de divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E agora que a gente tem uma noção básica a respeito de frações, vamos fazer alguns exercícios que envolvam esse conceito. Fazer alguns exercícios que envolvam esse conceito. Vou começar com esse exercício 11 da FUMARC. Vamos ver o que se passa. Thales, o filho mais novo de Antônio, tem 4 anos, que é 1/4 da idade de Tiago. Já para tudo. Thales é o filho mais novo de Antônio, tem 4 anos, que é o filho mais... que é 1/4 da idade de Tiago. Filho mais velho de Antônio. Quando Tiago tiver o dobro da idade de Thales, qual será a idade de Thales? Para tudo. Primeiramente, hoje, o que você sabe sobre hoje? Thales tem 4 anos. Então vou escrever para você aqui, Thales, 4 anos.
E esses 4 anos é 1/4 da idade de Tiago. 1/4 é uma fração. Quantos anos tem o Tiago? A idade do Thales é 1/4 da idade do Tiago. Quer dizer, se eu pegar a idade do Tiago e dividir por 4, vai dar os 4 anos que é a idade do Thales. Que número que eu divido por 4 e dá 4? 16. Ah, é verdade, né, professor? 16. Ou seja, a idade de Thales é 1/4 da idade do Tiago. Os 4 anos de Thales é 1/4 de 16 anos que é a idade do Tiago. Agora não é isso que me interessa. Quando o Tiago tiver o dobro da idade de Thales, quantos anos Thales terá? Bom, daqui a algum tempo, o que vai acontecer? Daqui a algum tempo eu vou falar daqui... Não vou falar daqui a algum tempo, é muito abstrato. Eu vou falar assim, ó. Daqui X anos. O que vai acontecer daqui X anos? O que vai acontecer daqui X anos? O Thales, daqui X anos, vai ter quanto? Ele vai ter 4 mais X anos. Tipo, daqui 10 anos ele tem 4 mais 10, 14 anos. Daqui 15 anos ele tem 4 mais 15, 19 anos. Só que se o tempo passa para o Thales, o tempo também passa para o Tiago. Daqui X anos o Tiago vai ter 16 que ele tinha mais X. Agora, ele quer que o Tiago tenha o dobro da idade do Thales. O Tiago é igual ao dobro do Thales. O Tiago, daqui X anos, vai ter 16 mais X, que vai ser o dobro de 4 mais X. 16 mais X é igual a 2 vezes 4, 8. 2 vezes X, 2X. Passa o 8 para a esquerda, fica menos 8, e passa o X para a direita, fica menos X. 16 menos 8, 8. 2X menos X, X. Daqui 8 anos. O senhor vai marcar 8 como resposta? Não. Daqui 8 anos. Daqui 8 anos, quantos anos vai ter o Thales? Se ele tem 4 anos hoje, daqui 8 anos ele vai ter 12. E quantos anos vai ter o Tiago? Se ele tem 16 hoje, daqui 8 anos ele vai ter 24. Opa! E 24 é o dobro de 12. Então daqui 8 anos, o Thales vai ter 12, o Tiago vai ter 24 e o Tiago vai ter o dobro do Thales. Qual será a idade de Thales? Qual que é a idade de Thales? 12 anos. Vou lá e marco letra C. A idade de Thales será 12 anos. Vou lá e marco letra C. Beleza? É isso, galera? Tranquilidade? E agora vamos avançar. Vamos avançar para onde? Mais um exercício da FUMARC. Mais um exercício da FUMARC, exercício de número 13. Vamos seguir o baile. Seguir o baile. Carlos recebeu 2/3 de uma barra de chocolate. Porém, Carlos deu 3/5 dos seus 2/3 que havia recebido para seu irmão. Considerando a informação acima correta, é correto afirmar que Carlos ficou com... Bom, Carlos estava lá, feliz da vida, com 2/3 do chocolate. De repente chegou o irmão dele e falou: dá um pedaço para mim, tô morrendo de fome, por favor. Aí Carlos decidiu que ele vai dar 3/5 dos 2/3. Ele vai perder menos, ele vai perder 3/5 dos 2/3 que ele tinha. Isso daqui ele vai dar por mão dele. Quanto que vai sobrar? Se eu pegar o que ele tem, 2/3, e tirar o que ele vai doar por mão, 3/5 de 2/3, eu vou ver o que vai sobrar. Agora, aqui tem uma boa notícia. Corta 3 com 3, 2/3, menos. O que sobrou? 2/5. Tira o MMC. O MMC é 15. 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 2 dá 10. 15 dividido por 5 dá 3. Vezes 2 dá 6. 10 menos 6, 4. Sobre 15. Isso é o que sobrou nas mãos de Carlos. E 4/15 aí na questão da FUMARC, que é a banca de vocês, eu vou lá e alfineto letra C. Vou lá e marco sem dor no coração, sem sombra de dúvidas, letra C. Beleza? Tranquilidade? Galera, no material da aula de vocês, ainda falta falar na aula 1 e 2 sobre expressões numéricas.
que é esse assunto aqui, o último assunto que está faltando falar. Só que eu não vou ter tempo de falar ele agora, então vou deixar ele para falar no comecinho da aula 3. De qualquer maneira, quem já quiser fazer os exercícios, pode fazer. Só não faça os de expressões numéricas, que é o teste em sala 1, o teste para casa 6, esses bichão, esses monstrão aqui, ó. Deixa que eu vou explicar esses monstrão no começo da aula que vem. O resto, todos os outros testes da aula 1 e 2 você já podem tentar fazer, ok? Bons estudos para todo mundo e até a próxima aula. Tchau!